Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui, bem-vindos a mais um Podital. Você quer entender quais são os problemas financeiros que a sua empresa está passando? Você quer entender como solucionar a gestão financeira da sua empresa? Esse é o episódio. Fica aqui, que hoje eu recebo Zé, grande consultor parceiro, que vai trabalhar com a gente aqui esse assunto, esse tópico. Antes de passar a palavra, vou fazer a abertura do livro da lei para iluminar o nosso caminho, iluminar a nossa conversa. Eu abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, que sirva. Se é ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Eu vou deixar aberto aqui para nossa conversa. E aqui tem uma parte que serve muito para nós como consultores. Se é ensinar, que a gente faça de bom coração, né? Nossa profissão ela é muito grata, que além de ensinar, a gente mais aprende do que ensina, né? A gente tem a oportunidade de estar rodando várias empresas e cada empresa traz um aprendizado. Bem-vindo. Obrigado, Alessandro. Eu quem agradeço o seu convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com você. Eu te conheço como profissional, como ser humano. Para mim é uma honra. Imagina, honra. Obrigado. A gente estava conversando antes das gravações sobre como é a gestão financeira da micro, pequena empresa, né? E como é difícil trazer o empresário para uma sala de aula, né? Por isso a consultoria para micro e pequena empresa funciona muito, porque a gente também vai até ele, né? Às vezes meio à força, vai precisar mostrar para ele que ele precisa de algum apoio, de alguma ajuda, de algum direcionamento, né? Com certeza, essa é uma grande verdade, né? O empresário hoje, assim, na sua maioria, os pequenos empresários, médios e pequenos empresários, começam um negócio e muitas vezes ele não tem um embasamento de gestão financeira, assim como outras áreas, né? Mas eu vejo a gestão financeira como um setor primordial para o sucesso de uma empresa. E às vezes o empresário não tem todo um conhecimento, um embasamento que ele possa aplicar na sua empresa. E quando ele busca o conhecimento, quando ele busca cursos e consultoria, ele percebe isso literalmente, que é uma necessidade para que ele possa melhorar no seu dia a dia. E eu sempre brinco nas consultorias que a gente faz, né? Esquece gestão financeira com 3, 4, 5 monitor, dashboard, gráfico rodando para tudo quanto é lado. Nós vamos chegar nisso um dia, né? Por hora, caderninho azul de papelaria serve muito. Com É certeza. disciplina, né? É verdade. Eu falo o seguinte, né? Quando você começa um pequeno negócio, geralmente você começa com um caderno, você vai fazer as suas anotações. O negócio vai tomando corpo, vai crescendo, e você já compra um computador. Aí você passa a usar algumas planilhas. Exato. E depois, com a evolução da empresa e o crescimento, você percebe que há uma necessidade, às vezes, de investir num sistema, que hoje é primordial para controles da empresa, tomadas de decisões, né? Então, assim, é um processo que a gente percebe que tem que existir dentro de uma empresa. O que não pode é ficar sempre no caderninho. Né? Tem empresa grande que nem caderninho tem. Aí é perigoso, né? É verdade, né? As anotações, porque você toma decisões baseado em quê? Em números. Quer queira, quer não, uma empresa, ela precisa de números. São os indicadores, né? E a partir do momento que você anota tudo, que você tem um controle, com certeza você vai ter um embasamento para tomar decisões mais assertivas. Esse embasamento baseado, essa decisão estratégica baseada em número, ela é primordial. A partir do momento que as empresas entendem isso, a gente vê na prática a diferença das empresas para as outras, né? Você começa a ter aumento de venda. Eu estou falando de financeiro. E como é que eu estou aumentando venda, né? Então, são áreas diferentes de gestão. Um fomenta o outro, né? No final das contas, uma área fomenta a outra, né? Exatamente, né? Eu falo o seguinte para os empresários, eu ministro o curso, dou consultoria, e eu falo muito isso para o empresário, às vezes ele até leva um susto, né? Eu falo
toda empresa não tem problemas financeiros. A empresa tem problemas em algumas áreas que vai refletir no financeiro. O financeiro é o exame de sangue. Exatamente. É curioso. É o indicador, né? Mas ele tem que existir com ferramentas, com indicadores, porque senão ele não consegue identificar onde está a falha e é onde que precisa ser melhorado. Então, a gestão financeira, quando a gente fala que é o coração da empresa, é o coração, porque é ele que vai bombear o sangue para a empresa. É ele que vai falar se está bem ou não em áreas distintas da empresa, né? Então, o financeiro trabalha com as outras áreas no total da empresa. E a gente brinca assim, a partir do momento que você consegue enxergar um demonstrativo, que já é um grande passo, né? A gente começa a falar que a empresa começou a existir uma gestão financeira naquela empresa. Imagina se você reduzir 0,10% em cada linha do seu demonstrativo. Lá no final já te sobra um salário a mais, né? Com certeza, né? Quando a gente aplica o DRE, que muitos empresários, se eu falar para você que a gente está no mercado, né, nas consultorias, no campo, visitando empresas de mais diversas áreas possíveis, né, de empresas, desde serviço, indústria, comércio, enfim. E a gente percebe que os pequenos negócios, as pequenas empresas, literalmente não têm ferramentas de gestão financeira. Quando você fala em DRE, né, fluxo de caixa, formação de preço, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, o empresário ele fica perdido, porque ele não tem esse conhecimento. E aí eu chamo muita atenção, Alessandro, hoje, no mundo que vivemos, né, no mundo de uma alta competitividade, o mundo 100% globalizado, não há mais espaço para amadorismo. É verdade. Eu falo que empreendedorismo não combina mais com amadorismo. Não importa o tamanho do seu negócio, o tipo do seu negócio, eu tenho que entender de gestão. Eu tenho que buscar esse conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que algum empresário resolveu abrir um restaurante lá no seu bairro, né? E aí ele falou, acho que aqui dá um restaurante legal, que no meu bairro não tem restaurante, há uma demanda, e ele resolve abrir um negócio sem planejamento, sem conhecimento, de forma empírica. 90% das empresas no Brasil. Né? Mais ou menos nesse sentido, né? E aí ele fala assim, tudo bem, aqui eu não tenho concorrente, não tem restaurante por perto, e quando ele vem conversar comigo, fala, rapaz, você tem um concorrente multinacional aí no seu bairro. Mas como assim, José, né? Um concorrente multinacional no meu bairro, sou eu, não tem restaurante ali, né? É um pequeno restaurante. Eu falei, mas você tem um aplicativo. iFood. O iFood, o seu concorrente multinacional está na mão do seu cliente, dentro da casa dele. Se ele for no seu restaurante, se ele não gostou da comida, do atendimento, enfim, não gostou de alguma coisa, ele entra no aplicativo e pede comida. Então você percebe que hoje, para mim montar um negócio, um restaurante, qualquer tipo de negócio, eu preciso entender daquele negócio e principalmente de gestão. É verdade. Eu estava em uma gráfica essa semana no interior do estado e eles são extremamente técnicos. Que, aliás, é um grande cenário, uma grande probabilidade que a gente encontra nas pequenas empresas, é o técnico que vira empresário, né? A cozinheira que abre o restaurante, o mecânico que abre a oficina, né? E assim vai. E eu dizendo para ele, se eu tivesse hoje R$500 mil e quisesse abrir uma gráfica, provavelmente eu ia quebrar, porque eu não tenho conhecimento, know-how técnico que vocês têm, né? É curioso isso, né? Só um ou só o outro, eles não são suficientes, né? Você tem que ter um pouco de cada, né? Eu sou o melhor mecânico. Eu abro uma oficina. Mas se eu não ligar para a área de gestão, eu corro sério risco. Agora eu sou o melhor gestor. Pega lá o consultor, ele abre uma mecânica, ele não sabe trocar uma arruela. Ele corre sério risco também, né? Tem que ter essa junção, né? Essa mescla, né? Exatamente, né? Quando a gente inicia um negócio, principalmente o pequeno empreendedor, é aquele técnico que você falou, que é o mecânico, é um bom vendedor, é o farmacêutico, né? Ele trabalhou na farmácia há muitos anos, tem uma experiência, ele resolve abrir a sua farmácia. E ele é um bom técnico,
Mas se ele não entender de gestão, ele corre um sério risco realmente de falir, literalmente, né? Porque a empresa é um ser vivo. São várias áreas que se comunicam e ele precisa entender dessa comunicação com o mercado, dessa comunicação interna, desses controles internos, para fazer o seu negócio crescer e preparar pessoas para fazer. Porque o empreendedor é caro para fazer isso no dia a dia, né? Ele faz Exatamente. mais dinheiro lá fora. É curioso isso também, né? É. Então, às vezes, esse pequeno empreendedor que você falou, o técnico, ele fica muito no operacional. E é natural quando você começa o negócio, você estar no operacional. Mas ao longo do tempo, o ideal é que você prepare pessoas para o operacional e você vai subindo de nível, né, para o nível tático, nível estratégico. Então, eu sempre falo assim, isso para os empresários. Em qual momento que você mais ganha dinheiro na sua empresa? Quando você está no operacional? Eu falo, não, é quando você está no estratégico, é quando você está tomando decisões, é quando você está planejando o seu negócio para o crescimento. Porque você ficar 100% no operacional, você não tem tempo para planejar, para dirigir a sua empresa, né? Para gerir. Às vezes você não tem tempo nem para atender o seu cliente. É tenso, né? E olha que interessante esse ponto que você tocou. E muitas vezes o empresário que não tem essa habilidade de preparar pessoas, preparar gente para trabalhar no operacional, ele vira refém do seu cliente. E aí o cliente chega e só quer ser atendido por ele, porque ele é conhecido, ele é um bom técnico, né? E aí ele tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão daqui a pouco ele centraliza tudo, né? E gestão, atendimento, o fazer do dia a dia da empresa, fica tudo nele. E aí ele fica refém do operacional. E isso é um risco daquele empresário que começa pequeno, com MEI e tudo mais, e mantém a empresa no nome dele. Por exemplo, sei lá, vou colocar aqui, Tatal do marketing. Daqui a pouco eu não consigo terceirizar serviço porque todo mundo só quer o Tatal do marketing, né? Você pega lá o Tião da oficina. Daqui a pouco ele tem 5 mecânicos e todo mundo só quer fazer o serviço com o Tião, né? Até Exatamente. o nome da empresa tem que ser planejado para o crescimento, né? É curioso Exatamente. isso. Senão fica refém literalmente, né? E aí é uma necessidade muito grande do empresário buscar esse conhecimento, né, Alessandro? Eu vejo isso quando eu ministro cursos de gestão financeira e o empresário vai na sala e às vezes ele leva também a sua equipe, que eu acho isso fantástico, né? Quando o empresário vai junto com a equipe, né? É. Ele está ali junto para aprender e ele percebe o seguinte, fala assim para mim, Zé Luiz, eu preciso desse trabalho na minha empresa. E nasce muita consultoria, Alessandro, nos cursos presenciais, pela necessidade que o empresário vê que ele precisa melhorar os processos, melhorar a gestão financeira na sua empresa, implantar as ferramentas, por exemplo, né? As ferramentas de gestão financeira. Então não dá mais hoje para você comprar por 10 e vender por 20 e achar que está ganhando dinheiro. E tem mais um agravante ainda, né? Quando você compra por 10 e vende por 20, às vezes o vendedor, ou até mesmo o empresário mal informado, né? Ele dá um desconto. Dá um desconto de 5 ou 10%. Quando ele olha lá na última linha com esse desconto, comeu toda a sua lucratividade. Uhum. Então, às vezes, um desconto de 5%, de 10% que ele dá lá em cima, quando chega aqui embaixo na lucratividade, comeu metade do seu lucro. E isso tem que ser planejado, tem que ser estudado, tem que ser entendido. Então, o desconto ele é uma ferramenta de troca dentro de uma negociação. E aí, saber o que está fazendo literalmente faz parte do jogo. Quando você fala uma ferramenta de troca, eu troco desconto por volume. É isso. Exatamente, Isso né? aí. Então ele sabe exatamente se ele dá um desconto, mas se ele aumentar o número de vendas, a lucratividade não vai ser tão comprometida assim. Perfeito. Então tudo isso é estudado com as ferramentas de gestão financeira que o empresário precisa entender. Uhum. Quando, por exemplo, eu ministro o curso e tem uma planilha lá que eu preparei para os empresários, que eu chamo de análise de desconto, ela informa o seguinte: você coloca todos os seus custos, né, suas despesas variáveis e fixas, e aí no final você tem uma margem de lucro, certo? Muito bem. Então, se você dá um desconto de 5%, a pergunta é: quanto que eu preciso vender a mais para ter o mesmo lucro sem o desconto?
Então, saber exatamente quando ele dá um desconto de 10 ou 15%, isso aí, para ele ter o mesmo lucro, sem o desconto, ele precisa vender X a mais. Perfeito. E aí, entender deste número, deste cálculo, faz toda uma diferença para você fazer uma campanha, né? Vou fazer uma promoção, vou queimar alguma coisa aqui na minha empresa, né? Desovar, porque às vezes tem muito no estoque. Tá, tudo bem. Mas até quanto eu posso dar de desconto, né? Para que não comprometa a minha lucratividade. Porque o desconto por desconto, se não trouxer algum benefício para a empresa, para que serve, né? Nós estamos ali para, eu brinco aqui sempre, a empresa tem que ter um propósito. Isso é bonito, isso direciona, isso norteia, né? Sim, Mas se parar de dar lucro, eu mudo o propósito rapidinho. Tem que dar exatamente. lucro, né? Senão vira filantropia. Alessandro, você falou na palavra, né? A palavra milagrosa das empresas, lucro. Sem lucro não cresce, porque não importa o tanto que você vende. O importante de uma empresa é a sua lucratividade. Eu vou dar outro exemplo aqui, puxando o seu raciocínio. Vamos imaginar duas empresas, né? Uma empresa fatura R$ 1 milhão Uhum. e ela lucra R$ 20 mil. Na última linha sobra R$ 20 mil. A empresa B fatura R$ 100 mil e sobra na última linha R$ 10 mil. Essa aqui faturou 1 milhão, 20 mil. 100 mil, 10 mil. Qual empresa é mais lucrativa? A de 100 mil. 10%. É 10%. Apesar dessa aqui estar vendendo 1 milhão, ela lucra só 2%. Então, essa aqui de 100 mil, ela tem uma velocidade de crescimento muito maior. Porque o lucro que sobra na última linha é o que retroalimenta a empresa. É que forma a caixa. Se o dono não comprar a Hilux. Porque Aí tem muito que a gente vê aí começa a que investir nele, começa a né? investir nele, né? É curioso. E eu tenho uma frase que eu digo no curso que é o seguinte: patrão rico, empresa pobre. Patrão pobre, empresa rica. É exatamente isso, para chamar atenção. Lucro não é prolabore. Exato. Lucro é alimento da própria empresa. Então, esse lucro eu vou retroalimentar o meu negócio, fazer o meu negócio crescer. Para a gente chegar a ter o famoso capital de giro, ter o famoso fundo de caixa ali para você suportar uma crise, uma pandemia, como a gente passou, né? Quantas empresas quebraram na pandemia, né? Por não ter caixa, né? Não Exatamente. ter situação ali para aguentar o custo fixo, o custo operacional, né? A gente vê nessa questão de preparar o empresário. Você mencionou que nos seus cursos você vê muito empresário levando o funcionário, o colaborador junto. Sim, Isso é raríssimo, né? Normalmente o empresário, ele já por raiz, por pré-definição, o empreendedor ele já tem uma veia comercial fortíssima, né? A maioria dos empreendedores, eles têm uma veia comercial fortíssima. Pega esse cara que tem uma veia comercial e põe ele para preencher planilha, você mata o cara, né? Ele fica agoniado, ele fica em depressão. Tem que ter cuidado. Por isso que a gente brinca, né? O empresário em si, para ele mesmo, lógico, se for pequeno, ele tem que fazer de tudo, tem que ser bombril, mil e uma utilidades. Mas depois que ele tem certo tamanho, ele tem que ter alguém para fazer, né? Não tô falando de consultor, tô falando de um colaborador mesmo. Hoje em dia tem BPO financeiro que terceiriza o financeiro, né? Os controles. Mas coloca o empresário que tem esse perfil comercial para fazer, não é a praia dele, né? A palavra diz, cada um com seu dom, né? Cada um com a sua utilidade na sociedade, na empresa, e assim vai, na família, né? Cada um faz a sua parte. Normalmente, se a gente põe o empreendedor para fazer, ele não tem o perfil, não tem a pegada. Mas é importante que ele saiba, até para cobrar, até para supervisionar, até para entender o que que ele pode extrair daquela informação, né? É raro isso que você disse, né? É curioso. exatamente. Então, o papel do empresário, muitas vezes, você colocou muito bem, ele é do comércio, ele é do negócio, ele é da venda, né? Ele é do um olhar assim, mais holístico da empresa. E quando realmente ele para fazer cálculos, para conferir, para ele é um tédio, ele não consegue. E aí a importância de ter alguém para fazer, literalmente. Eu vou te contar o milagre, mas vou te contar o santo. Isso. Eu estava fazendo uma consultoria no interior de Mato Grosso e uma doutora muito simpática, né? Dermatologista, o seu esposo também
médico, enfim, eles têm uma clínica lá no interior muito boa, há 25 anos já, né? Muito Consolidado. bem. Consolidado. Tem uma clientela muito permanente, né? Reconhecida na região, enfim. E aí ela falou, Zé Luiz, dá para você vir tipo 6h30 para a gente conversar, porque eu fecho a clínica às 6 horas, aí 6h30, eu fico aqui geralmente até umas 7h30, 8 horas. Eu falei, tudo bem, doutora, não tem problema, vamos trabalhar nesse horário aí. E aí eu fui, e nessa conversa com ela, eu falei, mas doutora, você falou para mim que geralmente fica aqui das 6h30, 7 horas até 8 horas da noite, até 9 horas. Tem dia que sim. Eu falei, por que, doutora? É que agora eu estou fazendo meu Instagram, né, da clínica, então fica aqui fazendo meus posters e tal. Falei, legal, doutora. E deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora. Quanto que a senhora cobra num procedimento? Falou, Zé Luiz, tem procedimento que eu cobro 3.000, 4.000 reais. Ela trabalha muito com câncer de pele, né? E quanto tempo um procedimento desse? Fala, meia hora, 40 minutos. Falei, doutora, esse é o pôster mais caro que eu já vi. Bateu pesado. Porque a senhora é muito cara para fazer o pôster, né? Putz, é verdade. E a senhora não é especialista na área de marketing, né? 1 hora dela paga uma agência. Exatamente. Falei, doutora, contrata uma agência, contrata um especialista da área. Ele vai fazer muito melhor que a senhora, desculpa, tá? Não estou dizendo que o seu trabalho não é bom, mas ele vai fazer. O foco dela não é esse, né? O foco da senhora não é esse. A senhora tem que estar num nível estratégico para planejar a sua empresa, né? Dirigir a sua empresa e gerir a sua empresa. Então, o seu papel aqui não é fazer pôster, é fazer talvez esse tempo à noite é fazer planejamento. Sensacional. Ou até descansar, né, Zé? Ou até descansar. Porque perfeito. o descanso, ele antigamente falava-se muito em ócio criativo, né? O descanso, ele é extremamente necessário para você estar recuperado no outro dia, né? Sem dúvida, né? Eu sou suspeito em falar isso porque eu sou meio workaholic, fala, né? De 1 hora da manhã, 2 horas, eu tô no computador. Certo. Eu tô falando isso para mim também. Como o descanso é necessário, né? Sim. O outro dia você tá renovado, você tá com a energia lá em cima de novo, né? Aí você tá assumindo o financeiro, você tá assumindo o marketing, você tá assumindo a estratégia de marketing. Terceiriza. É muito mais barato, né? Com certeza, é exatamente isso. E você agora me fez lembrar mais, são situações que a gente vivencia, né, rapaz? Eu brinco aqui que eu não vou falar o nome porque eu vou falar mal, né? E a consultoria, às vezes a gente traz cada case, né? E a gente percebe, né, situações e situações. Agora, não muito tempo, agora um empresário participou do curso comigo, e aí ele falou, Zé Luiz, eu preciso que você me ajude lá na empresa. Aí eu fui fazer lá uma consultoria rápida para ele, né, dar um direcionamento, mas aí tinha processo. Aí eu convidei uma colega na área de processos, ela foi comigo. Muito bem. Quando a gente estava lá trabalhando com ele, descobri uma coisa. Ele tem já oficina mecânica. Ele tem a oficina há 18 anos, é uma oficina já que estava assim num patamar muito maior, né? E hoje ele reduziu o número de operações. Enfim, por falta de controles, ele percebeu que ele tinha que reduzir, em vez de crescer, ele tinha que melhorar os processos para depois crescer novamente. E aí ele relatou para a gente que há 18 anos, depois que ele montou a oficina, quer dizer, ele nunca foi numa praia com a família, literalmente. Meu Deus. Ele trabalhava de domingo a domingo e esse empresário, desculpa, né, que é refém do seu negócio. E aí ele não tem tempo para ele. E eu sempre falo isso. Alessandro, se você trabalha, se você tem uma empresa que não te permite meia hora de atividade física por dia, né, pelo menos 3, 4 vezes por semana, você está no trabalho errado. Precisa melhorar. Porque a gente precisa realmente do descanso, é aquilo que você falou. A gente precisa do ócio criativo. 18 anos tá na hora, né? Tá na hora, né? De De repensar e reorganizar a empresa. Exatamente. Porque aí você corre risco de perder família, de afastamento de filho, né? Exato. Aí é praia familiar que a empresa está interferindo. Com certeza. Perde o sentido. Perde sentido. Trabalhar é preciso, mas viver também, né? Claro que é. Na verdade, a gente só trabalha para poder viver, né?
com certeza. para ter um momento de descanso. Interior a gente vê muito aquela situação de sítio, né? O empresário ele trabalha muito para comprar o sítiozinho dele, né? É, E aí daqui a pouco o sítio começa a tomar todo o dinheiro da empresa. Eu vejo muito disso no interior, né? Mas tudo bem, se ele tá vivendo, se tá feliz naquilo, né? e aí eu acho que assim, você tocou num ponto importante, essa colocação sua, que é a visão, missão e valores de uma empresa. Porque qual que é o objetivo de eu abrir um negócio? Aí que está um ponto, né? O objetivo é comprar o sítio. Se for o objetivo comprar o sítio, Alessandro, o que vai acontecer? O cara vai montar a empresa, vai ganhar dinheiro e vai começar a juntar para comprar o sítio. Depois que ele comprou o sítio, ele vai viver o sítio e esquecer da empresa. Já vi isso acontecer no mercado. Muito. E a empresa para de crescer. Porque o objetivo dele não era fazer uma empresa crescer. O objetivo dele era comprar um sítio. A empresa era o meio. A empresa era o meio. Então tem que tomar cuidado com isso, sabe? Qual que é o objetivo da minha empresa, né? Qual que é a missão, Sensacional. a visão e os Verdade. valores? Porque a visão é onde eu quero chegar. Daqui 2 anos, daqui 5 anos, né? Daqui 10 anos, aonde eu quero estar na minha empresa e com a minha empresa, né? Em que patamar eu quero que a minha empresa esteja. Então isso precisa ser definido quando a gente monta o negócio. Difícil, né? É É difícil. difícil. Porque normalmente você vai conhecer melhor o mercado. Eu vou brincar aqui, a briga de foice que tem no mundo empresarial, no segmento que você acabou entrando, depois que você montou a empresa, né? Normalmente você vai ter que, em algum momento, reformular essa visão, essa missão, né? Ela Sim, inicia de um jeito, mas ela, daqui a pouco tem que ser adaptada, né? tem que ser, porque o mundo, né, dos negócios, o mercado, ele é muito dinâmico, ele muda constantemente. Você tocou muito bem no assunto. Tem que ser ajustado, tem que ser reformulado muitas vezes, diante da dinâmica do mercado. Quando você falou dos cursos, né? Você entrega ferramentas. Eu brinco que eu sou especialista em uma tecnologia em defasagem, o Excel, né? O povo já não quer mais usar Excel e nem é mais o indicado, né? Sim, Muitas vezes a gente até indica, mas é cada vez menos. Hoje tem tanta tecnologia, né, Zé, que é aplicativo de R$ 29, R$ 19 que você consegue instalar no celular, no computador, né? É difícil usar? Não, é super intuitivos, né? A dificuldade não é nem a ferramenta. A dificuldade é compreender o empresário, a gente, de alguma forma, como consultor, apresentar essa necessidade e fazer o empresário compreender o quanto é importante ele olhar número, né? sem dúvida. O pequeno, normalmente, ele tem uma objeção, uma barreira, que é assim: se eu pago, se eu faço o controle financeiro, logo eu não me roubo. Se eu não vou me roubar, eu não preciso controlar. É curioso, eu brinco assim nas consultorias, né? E o objetivo da gestão financeira não é mais esse, deixou de ser há muito tempo, né? Sim, A gestão financeira ela vem como uma ferramenta de estratégia, né? A gente brincou lá no início, é o exame de sangue, né? Aonde precisa tomar uma vitamina, aonde precisa ajustar. Normalmente quando a gente entra no financeiro, ele vai jogar a gente lá pro estoque. Ele sim. vai jogar a gente lá para ação comercial, né? É muito normal isso, né? E olha o que você falou, o financeiro é que ele vai dar o norte, né? E, mais uma vez, né, eu tô colocando aqui experiências que a gente vivencia, num dos cursos que teve agora recente também, uma empresária, dona de um supermercado, né? Ela entrou no ramo faz pouco tempo, tal, ela é esposa, enfim, né? Mas ela falou, Zé Luiz, agora que você está mostrando como que é feito os cálculos, as planilhas que a gente entrega, né? Ela falou assim, agora estou entendendo o meu sistema. Então, às vezes, você percebe, quando a gente falou assim, né? O caderninho, a planilha, depois o sistema, claro, né? Mais sistema, menos planilha e menos caderno. Mas para você chegar no sistema, para você entender os números, você tem que saber da onde que eles nasceram, da onde que eles vêm. Então ela tinha lá formação de preço, né? Lucratividade, ponto de equilíbrio, margem de contribuição. E ela não sabia como que o sistema fazia aqueles cálculos para ela. Aí depois da planilha, ela falou, agora eu entendo melhor. Depois do curso, né? Agora eu entendo melhor o meu sistema. Ilustrou. Ela me mostrou. Então ela sabe fazer agora, alimentar o seu sistema embasado no conhecimento.
Eu vou aproveitar a sua fala e vou fazer um desabafo. A gente que roda muito as consultorias, o mundo empresarial, né? Eu vejo três áreas especificamente que deviam obrigatoriamente andar junto. Mas andar junto assim, colado, em favor do empresário, né? Os consultores, independente da área. O contador, que toda empresa tem que ter um, e ele já está lá dentro. Ele conhece aquela empresa por dentro. E o sistema. Normalmente eles não se falam e normalmente cada um faz só a sua pequena parte, né? O sistema só quer cobrar mensalidade. Eu não estou falando nome de sistema aqui, estou generalizando de propósito. Ele quer cobrar mensalidade. Então ele não treina, ele não mostra o porquê, ele não mostra onde vai dar, ele não mostra a necessidade daquele X relatório, daquele Y, ou como ler aquele relatório, né? Aí entra a parceria, o conjunto, a unificação com o consultor, que é a tradução disso, né? O contador, ele tá ali fazendo análise, fazendo número, enxergando o número. Ele não conversa nem com o sistema e nem com o consultor. Então, quer dizer, o empresário paga, normalmente, três profissionais competentes, capacitados tecnicamente no mundo empresarial, e os três não se conversam a favor do empresário, né? Eu fico indignado com isso. Eu fiz uma reunião no interior do estado, Rondonópolis, também não vou falar o nome do cliente, porque eu vou falar mal, mas a gente chamou os contadores lá. Extremamente competentes, os contadores. Fizemos uma roda, eu, os contadores, os empresários. Chegamos à conclusão ali de abrir outro CNPJ, mudar uma das vendas para esse novo CNPJ, ia ter que contratar um novo módulo do sistema para esse novo CNPJ, 200 e 300 reais a mensalidade a mais, investimento, a abertura do novo CNPJ, investimento. Isso ia fazer uma redução média mensal no Simples Nacional, essa mudança, de uns 7 mil reais por mês. Nós estamos falando que nós ia dar um carro ali, um utilitáriozinho para a empresa por ano. Por que que isso não foi conversado antes, né? Perfeito. Essa unificação ela é extremamente necessária, né? E aí você fala assim, poxa, mas é obrigação do empresário fazer essa cobrança? Não, o empresário não tem esse conhecimento. Normalmente ele é o técnico, Sim. ele é o dono do segmento. Nós, profissionais, eu chamo até minha atenção, né? Nós, enquanto profissionais terceirizados, que temos essa obrigação de conversar, né? O sistema que está ali recebendo todo mês tem que mostrar para o empresário como é útil os módulos que ele tem no sistema serem usados, né? O contador tem que mostrar o quanto ele é útil para a empresa, trazendo benefício, né? Tô mais leve, desabafei Mas, agora. essa colocação sua é pertinente mesmo, porque a gente percebe que eles têm os conhecimentos, mas talvez não usem em favor do empresário, que é o objetivo, né? É, O objetivo maior é ajudar o empresário, prestar o serviço para o empresário e para a empresa crescer. E nesse trabalho que a gente faz de consultoria, também agora recente, eu visitei uma empresa, né? Até foi um trabalho pelo Sistema S também. E uma visita assim rápida, uma visita técnica de gestão financeira. E esse empresário, eu percebi que ele pagava muito imposto, porque ele tem serviço e venda, né? A mesma empresa presta serviço e faz a venda dos produtos. E eu falei para ele, você já consultou o seu contador para ver se há alguma forma fazer um planejamento tributário, né? Para ver qual que é a melhor forma, o regime, se você está no regime certo, se não é o simples, se é o presumido, se é o lucro real, qual o melhor regime, fazer um planejamento tributário, um estudo. Falei, Zé Luiz, eu já chamei o meu contador aqui, mas ele não vem, rapaz. Falei, rapaz, talvez você buscar, né, talvez uma segunda opinião. E aí, nessa pesquisa, ele conseguiu um contador que foi lá, né? Fui indicado por um amigo dele. Resumo da ópera. O contador falou assim, não, que a gente pode abrir duas empresas, dois CNPJ, uma de uma de prestação de serviço, uma de venda do comércio. Fizeram um novo, né, uma reformulação, um planejamento, um estudo tributário. Vou colocar só o valor, tá? De imposto que ele estava pagando em torno de 22 mil reais por mês, caiu para 14. nossa. E não está sonegando. Não. Não, está trabalhando dentro da lei. Ele só fez o quê? Um planejamento tributário
dentro da lei. Então, quando o Ele contador... emitia a nota tudo como serviço. Exatamente. A maioria das notas era Percentual lá em lá em cima. cima. Então, o contador, o programador é um parceiro do empresário. Ele tem que entender isso, tem que estar mais presente, sabe? Eu vejo isso, uma necessidade hoje, principalmente para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário, que ainda ele não tem o conhecimento técnico do contador, Exato. da legislação brasileira, né, Sim. tributária. Que, Porque é muito aliás, complexo. é isso que eu ia dizer. Muitos contadores também não têm, né? Não, É, não, eu posso dizer para você, né, nesses estudos que a gente faz, alguns especialistas falam que hoje, quem domina literalmente o lucro presumido e o lucro real, se você colocar em percentual dos contadores, talvez é 10% dos contadores que dominam o presumido real. Porque a maioria trabalha com simples, né? sim. Apesar de ser simples, não é tão simples, mas E por isso, menos Zé, complexo. eu vejo muita empresa de consultoria que não quer perder aquele cliente, que gera ali uma mensalidade de 1.600, 1.800, R$ 2.000, a empresa paga para o contador, para a contabilidade, e ele não domina o lucro real, o lucro presumido, ele segura essa empresa no simples para não perder a mensalidade. Porque se ele sugerir o passar para o lucro real, o lucro presumido, ele vai ter que indicar um outro contador, né? E nessa, eu já vi isso acontecer na prática. Não estou Sim, nem falando mal de contador gratuitamente, né? Um caso específico. E no final das contas, a empresa já tinha que ter passado o lucro real há alguns anos. sim. Ou presumido, né? Seja o que for. Mas nesse caso específico, o lucro real, a gente estava falando aí de uma economia de uns 30 mil por mês. E aí você vê, 300 pau no ano. É muita coisa, né? e nessa transição, né, Alessandro, você percebe que há a participação do contador e tem que ter a participação também do sistema, porque tem que parametrizar o sistema, Super. Às né? vezes você tem que trocar o sistema. Às vezes tem que trocar, porque você está no simples e passar para o lucro real é outro parâmetro, né? Então, o sistema tem que estar preparado para fazer essa migração. É. Eu recebi aqui o Weber, que é um consultor tributarista, ele é um advogado tributarista, advogado empresarial com especialidade em tributação. Ele faz esse planejamento, né? E no final das contas, o lucro real, para a maioria das empresas em alto volume, ele é mais vantajoso. Sim, Você falou lá no decorrer da nossa conversa. Empresa que faz 1 milhão e ganha 2%, empresa que faz 100 mil e ganha 10%. Quanto maior o faturamento, é natural que seja menor o percentual de lucratividade, porque o seu custo fixo fica maior. Para você ir crescendo, você precisa ser mais competitivo, sua margem vai ficando mais apertada, né? Então é bem normal. Eu venho do ramo de distribuição e distribuidor é isso. 2, 3%. Quando você tem uma produtividade muito fora da média, 4%, 5%, né? Mas por quê? Porque o volume é altíssimo, né? Você tem que fazer muito, gira muito. Então, para essas empresas, normalmente, que têm uma lucratividade baixa, por isso que se atrela valor de faturamento alto ao lucro real, não é por causa do faturamento, é porque quanto maior o faturamento, menor a lucratividade. Logo, lucro real sendo baixo, você paga menos imposto, né? É curioso isso. Só que exigir isso do empresário é demais, né? sim, não é o papel dele saber de tudo isso, Não né? é? É. O papel dele é saber do negócio dele. É. Que aí eu chamo a atenção. Você pega alguns empresários que dá show na sua atividade. Sim. Ele tem uma visão comercial, ele tem uma visão de negócio fantástico que muitos consultores e contadores, né, não têm o que ele tem. E através dessa visão dele, ele faz a empresa dele crescer. Então a gente tem que tirar o chapéu também para esses empresários, de uma forma ou de outra, ele faz o negócio crescer, né? E às vezes sem tanta ajuda, sem ajuda, às vezes, Exato. desses profissionais, né? Então, mas assim, a presença do profissional, entender hoje da tributação, ajudar o empresário nessa questão é fundamental. Hoje, muitas empresas, o pagamento do imposto, o governo ganha mais do que o próprio dono, né? A gente vê muito disso. Sim, Então, vale a pena esse estudo, né? sim, sem dúvida. Até porque o Simples, muitos empresários não consultam o seu contador. Vamos colocar agora dentro do Simples Nacional, que é a maioria das pequenas empresas, né? Eles não consultam o seu contador mensalmente, por exemplo. Eu estou faturando lá numa faixa, né? A gente sabe que a,
o Simples Nacional ele é dividido em 5 anexos, certo? Nós temos o comércio, a indústria, e 3 anexos de serviço, tá certo? Muito bem, vamos pegar o comércio como referência, assim como a indústria, assim como o serviço, mas vamos pegar o comércio. Quando ele está na primeira faixa, é um percentual. A partir do momento que ele começa a aumentar o volume de vendas, aumenta também a alíquota de imposto. Perfeito. E na formação de preço, essa alíquota impacta. Porque às vezes ele está pagando ali 6% e a faixa aumentou para 9%, então agora ele vai recolher 9%. E ele não atualiza o E preço não dele. atualizou o preço dele. Comeu da margem. Comeu da margem lá embaixo. Então, essa atualização, ele tem que conversar com o contador e o contador informar para ele mensalmente, né, a sua alíquota de imposto, a faixa que ele está, para ele fazer a formação de preço dele. Mas aí o empresário tem que entender de formação de preço. Né? Aí ele tem que fazer o curso. Curso do Zé Luiz. Pode ser. Ou do Alessandro, né? Vamos embora. A gente comentou aqui sobre toda essa questão de imposto, né? Como é injusto o empresário, a gente exigir do empresário isso. Ele não deve. Só que também, enquanto empresário, quanto a gente é resistente a pagar os outros. Essa transição do pequeno empresário, que é sozinho, que é individual, é ele mais um, para ele se enxergar como empresa. Não, peraí, agora eu deixei de ser um profissional. Mesmo com o CNPJ, eu virei uma empresa e está na hora de estruturar, profissionalizar isso. Ela é uma transição difícil, né? Às vezes ela é muito dolorida, porque ela custa, né? Isso. Custa conhecimento, custa investimento, né? É um sério de emocional, né? Porque ele acha que muitas vezes o empresário não confia talvez num profissional ou num funcionário. Ele acha que do jeito que ele faz é bem feito. Então é uma transição de mudança de comportamento e de visão. E eu digo assim, o papel do empresário não é só fazer dentro da empresa, ele ter uma visão holística, né? Ele tem que ter uma visão do total da empresa dele e saber colocar as pessoas certas no lugar certo, no momento certo, para fazer a empresa crescer. E às vezes essa transição que você está falando mexe muito com ele. E nós somos muito resistentes à mudança. Se eu estou aqui hoje com você, essa é uma mesa de trabalho, meu copo fica aqui, né? O microfone fica aqui. Amanhã você tira o copo e coloca aqui, aí eu chego aqui para trabalhar, o que eu faço? Pego o copo e volto para cá. Então, nós somos muito resistentes à mudança. Né? É verdade, é ser humano, né? É ser humano. Eu visitei uma empresa onde eu estava dizendo exatamente isso, né? Vocês têm 7 anos e vocês faturam a mesma coisa há 4 anos. Pelo contrário, nos últimos 6 meses caiu um pouquinho. E é só os dois empresários, né? Eles resistem em contratar funcionário porque já colocaram gente lá, tiveram uma má experiência e aí decidiram que não vão mais contratar ninguém. Aí você chega na empresa, eu para ser atendido, eu tive que esperar alguns minutos para vir alguém de lá. Porque tava todo mundo cortando papel, uma gráfica, cortando papel, né? E eu brinquei, cara, quanto você faz na rua se você trabalhar só na rua? É mais ou menos a mesma analogia que você fez com a doutora lá, né? Quanto você ganharia, faturaria para a empresa? Ah, se eu sair na rua, tem empresa que eu tenho que ir e tal. Ele já tinha até a lista de empresas que ele tinha que visitar e não estava dando conta de visitar. Eu faço 10, 15 mil na semana. E quanto custa um funcionário para fazer isso que você está fazendo hoje, né? 2.000, 2.200 por mês. Você está limitando sua empresa. É você que está limitando sua empresa, não é o mercado, né? O mercado tem até campo para você crescer. Você decidiu que você não quer crescer. Doído isso, né? Existe muito isso, Alessandro. Eu já encontrei situações, você também, né? Com certeza. Empresário que fala assim, José Luiz, eu não quero mais, cara. Eu não quero dor de cabeça. Para mim, desse tamanho tá bom. Pagando as minhas contas, dando para comer, né? Ter o meu carro, a minha paz é o suficiente. Então, ele não quer crescer, literalmente. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Só que o risco... Uma coisa é você falar isso sendo funcionário.
Pra mim tá bom, tá tudo certo, eu faço aqui, eu carrego o pallet e é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Não quero dor de cabeça. Tudo bem. Se Exata, você fizer bem feito, você mantém lá, né? na posição dele, né? É. Na posição dele. Porque assim, a gente tem que entender e tem que aceitar a visão e a posição das pessoas, né? É. Eu não tenho que, eu como consultor, você como consultor, falar, não, você montou um negócio, você tem chance de crescer, você não montou um negócio para ficar nisso. Não, a decisão é dele. O que a gente mostra é que há possibilidade, né? Exato. E geralmente eu falo, a gente monta um negócio é para ganhar dinheiro. Né? O objetivo maior de montar um negócio é ganhar dinheiro. Eu não vou montar um negócio para ganhar já o que eu ganho, né? Para ter talvez uma paz. Dentro de uma forma racional, eu monto um negócio para crescer, para ganhar dinheiro. Mas se a pessoa falou, não, eu não quero, aí já é uma questão dela. E a gente tem que respeitar isso. Cada um é cada um. Né? Mas o risco é muito grande, porque quando você não cresce, a possibilidade de você padecer é muito grande. Exato. É isso que eu tava puxando. Se Aham, você é funcionário, você pode até aposentar na mesma empresa. sim, Agora, sendo empresário, você provavelmente vai ser engolido, né? E nem o que você tem hoje vai existir daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos. É arriscadíssimo, né? e principalmente no mundo digital de hoje, Alessandro, eu vou arriscar aqui uma visão, certo? Nesse mundo digital, no e-commerce, que está cada dia mais forte no mercado, mais presente na vida das pessoas, né? Hoje nós temos o jovem de 14, 15 anos, que já está consumindo, comprando. Daqui 10 anos, ele está com 25 anos. Ele está no auge aí, né? Ganhando seu dinheiro. Muito bem. Esse jovem hoje, o costume dele, né, a experiência dele é pelo digital. Ele vai continuar comprando pelo digital. Então, se as pequenas empresas não se adaptarem, se não tiver uma presença digital, eu falo que essa maioria de empresas pequenas de rua, o e-commerce vai engolir. Se ele não, se não reposicionar, se não pensar no futuro, numa forma de trazer o cliente para o seu negócio, criar uma experiência, porque o, o negócio presencial é a experiência do cliente, certo? Sim. Se eu vou numa Você pizzaria, se não eu vou encanta no... só pelo valor, né? Só pelo preço. Você encanta pelo contexto, né? Exatamente. Então, se eu vou numa pizzaria, não é só para comer uma pizza, é pela experiência que a pizzaria me oferece. Exato. Então, se esses pequenos negócios não oferecer uma experiência para o seu cliente, para cativar ele, o e-commerce vai engolir ele. Porque o cara não sai de casa para comprar uma pizza hoje, ele pede. Ah, qual é a razão de eu ir nessa pizzaria comer uma pizza? Né? A razão é que lá eu tenho um atendimento de primeira, um ambiente, uma experiência agradável, né? Uma Um música ao conforto, vivo. uma música ao vivo, é um momento. Então ele vive uma experiência bacana que vale a pena sair de casa para ir lá. Então, se as empresas não pensar nisso no futuro, daqui 10 anos, talvez até menos, essas pequenas empresas de rua, loja, né, pizzaria, restaurante, vai encontrar muitas dificuldades. É igual o cinema, né? A gente saiu hoje para ir no cinema. Você assiste o filme que você quiser em casa, deitado na sua cama, comendo o que você quiser. Perde até um pouco sentido ir no cinema, né? É Exatamente. curioso. Mas é interessante que o cinema ele vem se reposicionando, né? Você vê que o nosso tempo, né? Principalmente o cinema de rua, não era aquele cinema que tinha aquela telona. Era um cinema que tinha uma tela normal e as cadeiras eram tudo num nível só, né? Às vezes tinha um grandão na nossa frente, você tinha que fazer assim para enxergar, né? E hoje você vai nos cinemas, não, é todo um processo, Conforto, né? um conforto, né? É uma experiência que vale a pena. O som, o ambiente, a tela, a imagem. Então o cinema ele falou assim, não, peraí, eu tenho que trazer esse cliente de volta aqui, Exato. porque senão é streaming, né? A televisão vai me comer. É, Então são os reposicionamentos que as empresas precisam pensar todos os dias no seu negócio. exatamente. A gente começou falando de financeiro e como um bom financeiro a gente já foi resbalando em outras áreas. Com certeza. Pois é, Oi. e falando nessa história toda, nesses cases que você traz, né? Qual que é a história do Zé Luiz? Como é que você se torna consultor? Há quanto tempo você já está na consultoria? Antes de ser consultor, qual que é a sua experiência?
Eu sempre quis te perguntar isso, mas agora gravando eu tenho oportunidade. Legal, né? Eu vim para Mato Grosso há muito tempo atrás. Eu falo que eu sou cuiabano de coração, né? Pau rodado. Você nasceu onde? Eu sou do Paraná, Qual cidade? Umuarama. Olha aí. Eu morei em Ponta Grossa, Ponta Grossa também do mas sou Paraná. cuiabano. Ah, então, com certeza. Eu vim para cá em 85, né? E aí eu prestei concurso, aí eu trabalhei no banco, né? Prestei concurso para o Banco do Estado do Paraná, na época, e trabalhei no Banco do Estado do Paraná até 99, tempo do Fernando Henrique Cardoso, né? Aí privatizou todos os bancos estatais, né? Aquele concurso que a gente tinha, aquela garantia, acabou ali, né? Sim. E aí teve o PDV. PDV, pedido de demissão voluntária, que tinha os incentivos, né? Ou você sai agora depois, ou senão a gente sai com você depois, né? É um nome bonito, É né? um nome PDV. bonito, né? E aí eu entrei no PDV e saí e tal. Aí fui trabalhar no mercado aí junto com meu irmão, né? Meu irmão era vivo na época, né? E, e aí ele tinha um pequeno negócio, eu fui trabalhar com ele. Trabalhei com ele, na verdade, de 2000 até 2008, 2009, por aí. Aí depois chegou um momento que eu falei, rapaz, eu tenho que tocar a minha vida, né? E aí eu, nessa transição aí de banco, eu trabalhei com meu irmão na área comercial e eu senti uma necessidade muito grande de pessoas preparadas. E participando de cursos e tal, eu falei, eu vou ser um dia treinador. E resolvi então montar um curso pela primeira vez. Fiquei estudando e tal e montei um curso na área de vendas. E foi começando, né? Que ano isso? Em 2009. É. Você falou treinador, é por isso. Depois virou coach, né? Virou É. coach. E aí, nessa transição, pintou o Sistema S, né? Que aí em 2010, 2010, 2009 para 2010, eu me credenciei. E aí, então, eu sou consultor hoje desde 2010, Nossa, literalmente. São 15 anos de estrada. tempo, hein? Se você perguntar para mim qual cidade que eu já fui, né, no estado do Mato Grosso, é muito maior daquelas que eu não fui. É. Porque já rodei esse Mato Grosso todinho aí. E eu fui visitar um cliente essa semana e ele disse pra mim, mas você viaja toda semana? Eu falei, o nosso trabalho é esse, né? É. Ele falou, mas deve ser divertido. Eu falei, cara, você não tem ideia o quanto é divertido. Eu, Você cada dia tá conhecendo um lugar, conhecendo pessoas novas, né? A gente tem uma oportunidade na consultoria que é conhecer empresas novas, segmentos novos, né? A gente leva a gestão. Isso serve para empresa de 10 mil e para empresa de 1 milhão. A gente adapta, só muda o tamanho do número, né? sim, Agora, os segmentos, aí é do cara, aí é do empresário. Aí, pra gente que tem a oportunidade de estar conhecendo, pô, eu me divirto demais. com certeza. E eu sempre falo isso, Alessandro. Mato Grosso, né? Não Cuiabá. Mato Grosso é um estado muito grande com pouca gente. Olha que interessante. Se você pegar a população de Mato Grosso hoje, dá 3,7, 3,8 milhões de habitantes. Se eu pegar Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu coloco dentro do estado do Mato Grosso, em território. E olha que interessante, se eu pegar esses 5 estados, né, do Sul e Sudeste, pegar a população desses 5 estados, são 97 milhões de habitantes. Ou seja, a cada 4 pessoas que a gente tem aqui, lá tem 100. Eu tenho 4% da população desta região. Então eu falo o seguinte para os empresários: Mato Grosso, nos próximos 50 anos, não terá crise, cara. Tudo que você traz para Mato Grosso, o Mato Grosso está demandando. É ponte, é escola, é indústria, é agronegócio. Você pega esse interior aqui, você pega esse eixo, Mutum, Lucas, Sorriso, Aquilo é Sinop, um novo país que está crescendo ali, né? adjacente, rapaz, é punjante o negócio. Você vê o dinheiro correndo. Então, aí tem que ter uma visão empreendedora, né? E preparar para esse negócio. É. Porque quando o pessoal fala assim, Sinop, né? Eu falei, rapaz, é uma cidade muito boa, né? É uma cidade que cresce a cada dia, assim como Sorriso, enfim, né? Mas eu falo isso para os empresários. Proibido pensar pequeno. Exatamente. Não, não vai lá se aventurar, né? Não, não vai se aventurar, porque as grandes empresas estão chegando e estão chegando com força, né? Os grandes empresários estão chegando com força. E aí precisa do quê? Do empresário profissional.
do empresário que precisa entender de gestão, precisa ter atitudes, né? Precisa ter comportamentos empreendedores para competir literalmente com esse grande mercado que está em expansão. Eu quero abrir a conversa. O que seria o comportamento empreendedor? Comportamento empreendedores são aqueles comportamentos que você tem no dia a dia para fazer o seu negócio crescer, tá? É, o, Tem um curso do Sebrae chamado Empretec, ele trabalha com 10 comportamentos. Eu não me recordo os 10 comportamentos exatos, né? Tem vários comportamentos, mas ele trabalha com 10 comportamentos, que é a busca de informações, que é correr risco calculado, enfim, né? Ele elenca lá 10 comportamentos. O comportamento é aquilo que você tem para fazer o seu negócio acontecer. Porque, às vezes, você falou, eu sou um bom técnico, mas talvez eu não tenha os comportamentos empreendedores para gerir o meu negócio. Exato. Infelizmente a gente já vê muito aí, né? Empresários que são excelentes técnicos, mas você olha pro cara, ele não é empreendedor. Nem ele não gosta de risco, né? Exatamente. E o maior risco do empreendedor é não correr risco. Sem dúvida. Ele precisa correr risco calculado. E aí eu já deixo até uma propaganda aqui para o Sebrae. Empresário que quer melhorar o seu comportamento empreendedor, faz o curso do Empretec. Explode a cabeça. Explode a cabeça, muda muito. Os empresários que participam desse curso falam, Zé Luiz, é fantástico, realmente faz a diferença. Então, é um dos melhores cursos do Sebrae, eu recomendo para o pequeno empreendedor, para qualquer pessoa, né, que queira empreender, fazer esse curso. Vira quase que uma fraternidade, que a gente começa a ver o nível da conversa que muda, né? Sem dúvida. Você conversa com uma pessoa, você fala assim, tem alguma coisa diferente, daqui a pouco ela solta, eu fiz o Empretec, você fala, entendi. É legal, né? É curioso, né? Curioso. Tem um nivelamento aí, né? É verdade, né? Porque são posições diferentes, né, Alessandro? Você como empregado é uma situação, mas você como dono do seu negócio muda completamente, né? Porque aí é a responsabilidade. E eu sempre falo, né, dentro de um trabalho em equipe, se a equipe ganha, o mérito é de todos. Mas se a equipe perde, a culpa é do líder. E se uma empresa não vai bem, quem que é o culpado? Não digo culpado, mas eu digo responsável. É o dono do negócio. Então você percebe que o dono de um negócio, ele tem um compromisso, né, social, muitas vezes, com famílias, com a sociedade, com o cliente, porque ele monta um negócio para atender o mercado. E nesse atender o mercado, ele vai contratar pessoas. Olha a responsabilidade de eu contratar uma pessoa e dar para essa pessoa uma oportunidade de crescimento. Uma estabilidade uma para a família dela, né? Para a família dela. Então, e como que eu faço isso? Com uma boa gestão. Fazer a empresa crescer. Porque se a empresa não cresce, o funcionário não cresce, né? E tem mais um detalhe, olha que interessante. Quando eu monto um negócio e tenho lá uma equipe de colaboradores, tá? De repente, vamos pegar aqui na área de vendas. E eu tenho um ótimo vendedor, um ótimo profissional. Se a empresa estagna, se a empresa não cresce, a chance dessa empresa perder esse vendedor é muito grande. Claro. Desse profissional. Porque o bom profissional, ele quer crescer. E se a empresa não cresce, fala, cara, eu não vou ficar aqui. Porque ele tem ambição, né? Não é ganância, é diferente de ganância. A ganância é quando você quer tudo para você. A ambição é quando você quer crescer junto. Quer contribuir para o crescimento. Então é uma troca. Então a empresa tem que se preocupar com o seu crescimento. Porque ele também está se responsabilizando pelos profissionais que estão com ele e fazendo desse bom profissional crescer junto. É isso aí. Eu brinco que quando a gente visita as empresas, quem mais aprende somos nós, né? Eu mais aprendo do que ensino. E aqui no nosso podcast é a mesma coisa. Quando eu trago alguém e tenho a honra dessa pessoa aceitar, eu mais aprendo do que qualquer coisa. Eu brinco que são minhas aulas particulares. Eu recebo uma aula particular. Bacana, é uma troca, né? Você tem muita para dar e a gente também, né? Então é uma troca. E nessa conversa, Zé, falando ali de finanças ainda, já partindo para o final do nosso papo, uma dúvida que sempre existe na cabeça do empresário, de consultores, é caixa e competência, né? Quando a gente fala em contador, o contador fala em competência.
Aí pega um gestor financeiro, um consultor financeiro, ele vai no caixa. Ele quer mostrar o resultado, tem que bater com o saldo do banco. Explica para nós o que que é a diferença desse troço, para que cada um serve. O empresário, ele tem que ler o que, o pequeno empresário? É caixa, é competência? Tem consultor que eu já vi que chega para uma empresa que faz 15, 16 mil e quer falar de EBITDA. Calma lá, vamos com calma, né? Qual que é a importância disso para esse cara, né? É, Ainda não é hora. Vamos caminhando, né? Trazendo esse cara até chegar lá, né? Explica para nós sobre isso. o regime de competência é muito importante o empresário saber, né? O regime de competência se refere às operações do mês. Independe do recebimento, independe do pagamento. Então, vou colocar uma situação aqui, que a gente trabalha com o DRE. Então, o DRE, ele trabalha o regime de competência, tá? Vamos colocar uma situação para ficar bem claro para o empresário entender. Esse mês eu faturei R$ 100.000, teve lá um custo e uma despesa variável, né? O que é custo variável? Mercadoria, por exemplo, né? Quanto mais eu vendo, mais eu tenho que comprar. Então é custo variável. O que é despesa variável? Despesa variável eu, eu chamo de despesas comerciais, que é a taxa de cartão, por exemplo, A comissão a do comissão vendedor, do vendedor, né? o frete. O frete de entrega, o imposto, né? Que o empresário precisa saber o quanto que ele paga de alíquota. Então, são despesas comerciais. Então, se eu tenho faturamento menos o custo e a despesa variável, sobra a margem de contribuição. A margem de contribuição é que vai pagar o custo fixo ou a despesa fixa e gerar o lucro na última linha, né? Uhum. Que é o lucro operacional. Mas, Luiz, eu comprei lá 10 latas de tintas. Eu lanço no DRE? Não. Se eu não lanço no DRE as 10 latas de tinta que eu comprei, eu lanço aquilo que eu vendi. Então, o regime de competência trabalha as operações do mês. Uhum. Sempre lembrando que independe do pagamento, independe do recebimento. Já o regime de caixa é literalmente o movimento do dinheiro, O extrato bancário. o extrato bancário, o que você tem na empresa, no seu caixa e no caixa da empresa. Então, as 10 latas de tintas lá, né, que eu comprei com 30, 60 e 90, quando eu pagar a primeira boleto, ele vai entrar no caixa. Então, é a movimentação. Então, esse boleto entra no regime de caixa, que é o pagamento. E assim como o cliente compra, né, ou vende no cartão, quando o dinheiro cai no caixa, cai na conta, é o regime de caixa. Então, eu preciso entender se as minhas operações estão sendo lucrativas, que é o regime de competência, mas eu também tenho que olhar o regime de caixa para ver se eu tenho um saldo positivo, porque o regime de caixa, o caixa vai perguntar assim, o que você tem para pagar e quando você tem para pagar, né? O quanto você tem para pagar e quando você vai pagar. Esse é o regime de caixa. Uhum. O regime de competência é o que você vendeu e quais foram suas despesas, seus custos. O Então, competência é a plantação do futuro. exatamente. Então, o competência ele vai se tornar um dia regime de caixa, porque as operações você vai pagar ali, né, o seu aluguel, que vai entrar no regime de caixa, pagar o fornecedor. Então, são dois controles essenciais que precisa ter dentro do negócio. Agora, eu preciso saber do meu regime de competência. O regime de competência, Alessandra, é exatamente aquele, é o semáforo, né? Se você está no verde, ou você estava no vermelho, no amarelo, no verde, né? E assim por diante. Ele vai te dar uma visão, né? Um resultado para você analisar se o seu negócio está sendo viável ou não. Agora, olha que interessante essa questão. Muitas vezes eu posso ter um resultado econômico positivo, né? Que é o regime de competência, e posso ter um resultado financeiro negativo, que é o regime de caixa. Por quê? Vamos imaginar uma situação. Eu comprei com 30 dias, né? Mas vendi com 30, 60 e 90. Então está tendo um descasamento entre o recebimento e o pagamento. Uhum. Às vezes, economicamente, eu estou muito bem, positivo, obrigado, mas financeiramente eu estou quebrado. É isso aí. Porque tá tendo um desencaixe. Então, equilibrar esses dois é muito importante. Entra uma segunda análise, aliás, terceira, né? Nós falamos aqui de DRE, que é competência, DFC, que é caixa, e entra a terceira, que é o balanço.
o balanço patrimonial. Ele tem É, que englobar o contas a receber, o contas a pagar, né? com certeza. E aí chegar num quarto indicador, vamos chamar assim, que é o NCG, necessidade de capital de giro, né? Exatamente. Ativo menos passivo, quanto você precisa. Então, eu vejo assim, Alessandro, se o empresário fazer esse, que é o básico, né? Se ele entender deste básico e aplicar literalmente no seu negócio, ele fica muito mais assertivo. Ele toma decisões mais estratégicas, né? Então, o balanço patrimonial, você tocou num ponto muito importante, que pelo menos uma vez por ano tem que ser feito, né? Então, aí você vai ver se a sua empresa construiu o patrimônio ou destruiu o É. patrimônio. Porque pode ser que você passou o ano inteiro sem ver dinheiro, mas você estava construindo patrimônio, Tá? estava investindo em ativos, em maquinário, Talvez está em no pagamento estoque, de empréstimo, né? ou pagamento. Reduzir o passivo. Exatamente. Então, fazer essa análise, pelo menos uma vez por ano, acompanhar esses números é muito importante. Para isso, Zé Luiz, E o Alessandro, vamos embora. tamo junto. Queria te agradecer, Zé. A gente vai começar a fazer uma jornada, um ciclo de aulas Sim. para colocar no nosso canal também. Hum, Então, aulas sobre recursos humanos, sobre RH. E eu queria te convidar para a gente marcar uma aula para fazer sobre finanças. vamos trabalhar juntos. Opa, por que não? Oferecer para o micro, pequeno, para aquele que quer empreender, né? Prática, né? A gente conversa aqui muito generalista, às vezes, trazendo case. Vamos formular essa aula. Vai ser Legal. legal. Bacana. E eu vejo isso muito importante e pertinente, né, para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário, para o gestor, né, para o administrador de uma empresa. Às vezes ele está lá como administrador, mas ele não tem esse conhecimento. E aí volto à questão, né, do profissionalismo. Assim como o médico estuda para ser um bom profissional na área de medicina, um engenheiro estuda para ser um bom profissional na área de engenharia, o empresário ele precisa estudar para ser um bom empresário. Ele precisa se preparar. É o profissionalismo, é o empresário profissional, né? Exato. E engraçado que não tem faculdade para isso, né? Não. Você vai ter que aprender. Você faz um curso de administração, você faz um curso de contábeis, né? Contabilidade, enfim, né? Você tem lá uma noção, mas o que te prepara é o campo, é o dia a dia, É, é o complemento, né, da informação que você busca em cursos, em consultorias. É isso que te prepara, é a estrada. exato. Queria te agradecer. Eu tenho como missão de empresa, a gente falou sobre isso, propósito. Eu tenho como missão de empresa na consultoria, no podcast, enfim, nas outras frentes que a gente atua, ajudar no crescimento de empresas e pessoas através do conhecimento. Essa é a nossa missão. E a minha missão de vida também, né? Então, tudo que a gente faz é pensando nisso, se tá nesse caminho ou não. Se, às vezes que eu já empreendi fora desse caminho, eu perdi o tesão, eu perdi o propósito. É curioso. Então, a partir do momento que a gente consegue enraizar a missão, ela fica cada vez mais clara, né? E eu acho que essa conversa atingiu ao máximo esse objetivo, que é Obrigado. ajudar no crescimento de empresas e pessoas através do conhecimento. Entregamos muito conhecimento. Alessandro, eu vejo assim, ó, você tocou lá no início, né? Nós somos consultores, é como se fosse um professor, né? E o nosso maior pagamento, assim como um professor que trabalha para o sucesso do seu aluno, né? Para que ele tenha uma profissão e seja bem sucedido na vida. E assim nós consultores, quando você faz uma visita, você faz um trabalho numa empresa, o dinheiro que a gente recebe faz parte do processo, porque a gente precisa comer e beber, né? A gente precisa do dinheiro, literalmente. Mas o maior pagamento, a maior satisfação é quando você volta nessa empresa e você percebe que aquilo que você implantou, aquilo que você ajudou o empresário a fazer, a mudar muitas vezes uma questão e deu certo, esse é o maior pagamento para a gente. É Exato. uma satisfação a gente ver uma empresa sair de uma situação para uma situação melhor. É, Então, esse não tem preço. é. Eu fui em uma empresa essa semana em Barra do Bugres, interior do estado, e eu atendi ela antes do meu acidente, em 2022. Então já vai fazer 3 anos. E ela tinha uma casa que era dela, né? Uma propriedade dela, era uma casa. E ela atendia ali as crianças, era uma escolinha, uma creche. E a gente conversava sobre a necessidade de abrir mais salas para atingir o ponto de equilíbrio,
o que ela almejava de retirada, de faturamento e tudo mais. E eu fui de novo lá essa semana. Ela já tinha mudado. Ela estava numa escola. A escola agora tem quase 15 salas. Que bacana. Tem mais de 100 alunos. Ela tinha 15 alunos. Então agora ela tem mais de 100 alunos. E parabenizei ela. Eu tirei foto antes de conversar com ela. Eu tirei foto da fachada. Eu literalmente me emocionei de ver o crescimento dela, né? Lógico que não tem nada a ver com a gente. A gente vai e planta, joga sementes, né? O empresário que floresce ou não. E mérito 100% dela e do marido dela que toca o negócio ali. Mas como emociona, você mencionou isso e é super verdade. Como emociona o crescimento das empresas que a gente acaba passando e jogando uma sementinha qualquer, né? Exatamente, o mérito é todo do empresário, É, né? É ele que faz, ele que levanta cedo, ele que faz as coisas acontecer. O que a gente fez, o que a gente faz, é só realmente a sementinha. é, Mas quem faz ela germinar, né? é, Crescer, é ele. E a gente tem que dar os parabéns é para ele. perfeito. Obrigado. Eu que Vamos agradeço. conversar mais, sem dúvida. Opa, vamos Queria lá. te agradecer. E para vocês que assistiram mais esse episódio, para vocês que acompanharam mais essa conversa, agradeço e até a próxima.